Oi, gente, bom dia. Então, hoje é uma quarta-feira, dia 22 de setembro. Nós vamos iniciar nossa aula de Geografia com o nosso módulo 3, seguindo agora lá para a página 309, onde nós vamos falar sobre os deveres de todo cidadão. Então, é dever de todas as pessoas zelar pela conservação, manutenção e qualidade dos serviços públicos. Sim, com certeza. Devemos estar atentos à destinação do dinheiro, para onde vai o dinheiro dos impostos, reivindicando melhoria quando elas forem necessárias. Também devemos utilizar esses serviços de maneira correta, não depredando, não estragando, não desperdiçando o que é público, tá? Veja aí um exemplo. Olha só, devemos utilizar de modo adequado o transporte coletivo e os telefones públicos para que não sejam danificados e solicitar reparos quando necessário. Essa questão do telefone público, em alguns lugares, eu acho que nem existe mais. Eu nunca mais vi em Fortaleza telefones públicos, tá? E quando eles eram bastante necessários, antes dessa novidade tecnológica que é o celular aparecer nas nossas vidas, o telefone público ele tinha muita serventia, ele era muito necessário, tá? E havia sempre esse problema das pessoas, muitas vezes você ia no telefone público e ele estava quebrado, ele não conseguia discar o número, né? Ele estava com o fone arrancado, ou seja, a própria população que precisa do serviço depreda, destrói, e isso não pode, né? Então, devemos colaborar com a limpeza das ruas e demais espaços públicos, como as praças, as escolas, os hospitais, e solicitar a limpeza dos lugares quando for necessário. Solicitar é pedir, tá? E aqui, no caso, ele não está pedindo que a gente colabore indo lá para a praça com a vassoura na mão, não. Simplesmente você faz a sua parte, como essa menina está fazendo aqui. E se cada um fizer a sua parte, não vai ter sujeira, não é verdade? Devemos também usar sem desperdício a água, a energia elétrica, tanto em nossa moradia como nos espaços públicos. Seguindo aqui, nós vamos agora para o nosso momento cidadania no dia a dia. Respeito ao patrimônio público. Olha só, gente, preste atenção. A manutenção do patrimônio degradado gera gastos que poderiam ser utilizados para suprir outras necessidades da população. Olha que esse movimento é uma estátua, tá? Essa estátua ela é localizada próximo ao Palais de Tóquio, lá em Paris, na França. Palais de Tóquio, próximo ao Palais de Tóquio, não é em Tóquio, é em Paris, na França, ok? E essa estátua ela está toda riscada, né? Olha aí, toda depredada. Isso não pode. Aqui a gente está falando também de outros patrimônios também particulares, como escolas, quadra de esportes, condomínios, tá? Assim como os patrimônios públicos, esses lugares, eles e os bens que existem neles precisam ser cuidados e preservados. Aqui nós temos alguém aqui falando que com respeito e cuidado todos podem usar a quadra de esportes da escola? Sim, com respeito e cuidado. Que os cuidados com materiais de uso coletivo, como os livros de uma biblioteca, são importantes para que todos possam usar os livros, verdade. Os patrimônios público e particular retratados nas fotografias da página 310 e 311 estão sendo respeitados? O que você acha? E, em sua opinião, o patrimônio público do município onde você mora é respeitado por todos os moradores? Se sua resposta for negativa, como é que isso pode melhorar? E de que maneira você demonstra respeito pelo patrimônio público do município onde você mora e pelo patrimônio da escola? E aí, de que maneira? Olha, gente, agora na página 312 nós temos atividades e essas atividades vocês vão gostar de fazer. Aqui você vai observar esse quadro, em seguida você vai seguir os comandos, tá? Olha, seguindo esses comandos aqui,
para poder identificar essas palavras e completar essas frases. Vou dar exemplo só da primeira e o resto vocês vão fazer, ok? Então, C1, o que nós temos aqui no C1? O li, olha. O que nós temos no B1? O ga, B1, o ga. E o que nós temos do D7? D7, o DOS. Então, aqui formou ligados. Mantenha ligados. Então, você vai descobrir aqui todas as palavras dessa forma, fazendo as coordenadas, lembra? Então, temos aqui alguma pergunta aqui, algumas perguntas. Primeira, qual das atitudes descritas na atividade anterior você tem em seu dia a dia? Então, de qual dessas aqui? De apagar a luz, de fechar a torneira, de aproveitar a luz do sol, né? Qual dessas? Então, você vai escrever uma outra sugestão para conservar ou utilizar os serviços públicos sem desperdiçar em seu dia a dia, ok? Gente, agora nós vamos lá para a página 315. Essa parte é uma parte de mais atividades, ou seja, chegamos no momento de revisão. Aqui você vai relacionar, olha, as paisagens dos bairros retratados com os itens que estão aqui escritos, que indicam a ausência ou a presença de serviço público e depois preencha o quadro abaixo. Olha só, o que nós temos aqui na figura A? Fotografia A. Nós temos falta de iluminação pública, tem aqui, olha, tá? Falta de iluminação pública, ausência de coleta de resíduos de lixo, não tem ninguém coletando lixo aqui, a rua tá cheia de lixo, tá? Então, esse aqui. Também temos falta de pavimentação, que é o calçamento ou o asfalto, falta de pavimentação. E aqui na B ficou, também precisa, aqui o que é que tem, né? Tem a pavimentação da rua, tá tudo ok. Tem coleta de resíduos de lixo, que a rua tá limpa. E tem iluminação pública, porque está bem iluminada, certo? Seguindo, então, aqui na página 316. Na 316, pede que você, com um colega, pesquise em livros, mas se você estiver sozinho em casa, você vai pesquisar na internet, você vai perguntar a alguém ou vai mesmo pesquisar em livros e revistas. A paisagem mostra, ó, você vai escolher, tá? Você vai pesquisar imagens de paisagens de bairros diferentes aqui de Fortaleza. Você vai escolher uma dessas imagens e responder essas perguntas aqui sobre a imagem que você escolheu. A paisagem mostra elementos de outras épocas, certo? Se sim, você vai dizer que elementos são esses. A paisagem revela transformações ocorridas recentemente? Se sim, que elementos mostram isso? As transformações recentes foram feitas pela ação da natureza ou pelo ser humano? Diga um exemplo. Algumas das transformações observadas na paisagem pesquisada acontecem de maneira semelhante no lugar onde você mora? Sim ou não? Se sim, cite qual.